Bom dia, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, sou advogado especializado em Direito Militar e hoje farei breves comentários sobre o tema proposto para o vídeo número 3 do nosso canal no YouTube, Direito Militar com o Dr. Diógenes Gomes Vieira. O tema de hoje é sobre o seguinte questionamento. O militar das Forças Armadas que está amparado por decisão judicial de natureza precária, por exemplo, uma tutela cautelar, uma tutela de evidência, uma tutela de urgência ou uma liminar em sede de mandado de segurança, ele pode ser promovido na carreira militar? Esse é o tema de hoje. Bom, eu trouxe esse tema para o nosso canal em virtude de que esse tipo de fato ocorreu no início deste ano de 2022 com um cliente, primeiro-tenente da Marinha, que serve em Salvador, na Bahia. Ele é um oficial temporário. O que aconteceu em relação a esse militar? Ele, no ano de 2021, o comando da Marinha licenciou o militar do serviço ativo. Nós entramos com uma ação de rito ordinário, pedindo tutela de urgência para que ele fosse reintegrado. O licenciamento dele foi por motivo de idade, limite máximo de idade para permanecer no serviço ativo da Marinha. Ingressamos com ação de rito ordinário, foi concedida a tutela de urgência e com isso ele continuou no serviço ativo da Marinha mediante essa tutela de natureza precária. O que é uma tutela judicial de natureza precária? É uma tutela judicial que ela pode ser cassada a qualquer momento. Em resumo, é isso. E como se pode cassar uma liminar no mandado de segurança, por exemplo, ou uma tutela de urgência deferida em ação de rito ordinário? Deve-se ingressar com um recurso chamado agravo de instrumento para o tribunal. No caso desse meu cliente que teve deferida uma tutela de urgência em ação de rito ordinário, caberia à União Federal, que representa a Marinha em litígios, ingressar na época com um agravo de instrumento para o Tribunal Regional Federal da região, que no caso seria a primeira região sediada em Brasília, já que o mandado de segurança, ou melhor, a ação de rito ordinário, foi ajuizada na seção judiciária da Bahia. Bom, então esse cliente estava amparado por uma decisão judicial de natureza precária para ser mantido no serviço ativo. Aí aconteceu que alguns meses depois, a sua turma de formação foi promovida a capitão-tenente. Porém, o meu cliente não foi incluído no quadro de acesso e por isso não foi promovido com a sua turma. E no ato administrativo que não o promoveu, constou que o fundamento utilizado pela Marinha para negar sua promoção a capitão-tenente foi com base numa portaria da Marinha. Esse foi a única norma utilizada pela Marinha, uma portaria. Acontece o seguinte, é que no nosso ordenamento jurídico brasileiro, a regra é uma portaria ou um decreto regulamentar, por exemplo, jamais poderão fazer restrição não prevista em norma hierarquicamente superior que possui relação. Ora, se uma portaria ela não pode fazer restrição não prevista em norma superior, que no caso das Forças Armadas seria o Estatuto dos Militares, Lei 6880 de 1980, pois lá consta dispositivo sobre promoção, e se você for ler os artigos dessa Lei 6880 de 1980 sobre promoção, vocês vão verificar que não existe nenhuma restrição à promoção de militar que está no serviço ativo mediante força de tutela judicial de natureza precária. Não existe nenhuma restrição. Aí você vai na Constituição Federal de 1988, que é norma
hierarquicamente superior ao Estatuto Militar das Forças Armadas, e você percebe também que não existe nenhuma restrição neste sentido. Ora, se o nosso ordenamento jurídico brasileiro prevê que norma hierarquicamente inferior não pode restringir o que norma hierarquicamente superior não restringiu, então, obviamente, a portaria da Marinha que foi utilizada para impedir a promoção do meu cliente a capitão-tenente, ela é, além de inconstitucional, ela é ilegal. Isso é fato. Vocês estão agora observando o dispositivo normativo dessa portaria do Comando da Marinha, que foi o motivo de o meu cliente não ter sido promovido. E vocês estão observando que existe um dispositivo normativo que faz uma ressalva sobre a promoção de militar que está no serviço ativo mediante tutela jurisdicional de natureza precária. Eu vou resumir o significado desse dispositivo. Esse dispositivo, ele, em resumo, diz o seguinte: o militar da Marinha que estiver no serviço ativo mediante tutela judicial de natureza precária não poderá ser promovido na carreira, salvo se na decisão judicial que o mantém, que é utilizada para mantê-lo no serviço ativo, estiver expresso nessa decisão que ele poderá ser promovido na carreira militar. Em relação ao meu cliente da Marinha, o juiz federal, quando ele concedeu a tutela de urgência, ele não deixou escrito na decisão que esse militar poderia ser promovido na carreira futuramente, não sendo impeditivo o fato dele ter sido beneficiado com uma tutela de natureza precária. Não consta isso na decisão dele, assim como não constam em várias e várias decisões do Poder Judiciário que reintegraram, por exemplo, militares temporários ao serviço ativo das Forças Armadas. Então, qual foi a solução que nós tivemos que adotar em virtude de que na decisão judicial que manteve o nosso cliente no serviço ativo, sem a previsão na decisão de que ele teria que ser promovido na carreira? A nossa alternativa foi ingressar e impetrar um mandado de segurança e pedimos uma liminar. O juiz concedeu a liminar, acatando os nossos fundamentos jurídicos, que foram esses que eu acabei de mencionar, e volto rapidamente a citar quais são. Em resumo, bom, se nem a Constituição Federal de 1988, se nem a lei dos Estatutos Militares das Forças Armadas e nem outra lei esparsa referente à legislação castrense possui restrição, possui impedimento, proibição de que o militar das Forças Armadas no serviço ativo, sob o amparo de tutela judicial de natureza precária, tem que ser impedido de ingressar no quadro de acesso, ou seja, que ele está proibido de ser promovido na carreira, como não existe nenhum tipo de restrição e que somente uma mera portaria da Marinha fez essa restrição, e como eu disse, é uma restrição inconstitucional, ilegal, não pode a Marinha impedir que esse militar seja promovido na carreira. Então nós utilizamos em resumo esse argumento, juntamos algumas jurisprudências de tribunais regionais federais sobre o caso, e o juiz ele concedeu, e com isso o meu cliente, que serve em Salvador, na Bahia, oficial temporário, fosse promovido a capitão-tenente mediante liminar em sede de mandado de segurança. Então, em resumo, finalizando, são esses os breves comentários que eu gostaria de fazer neste vídeo. E você, militar, que é militar das Forças Armadas, que está no serviço ativo, mediante amparo de tutela judicial de natureza precária, como uma tutela de urgência, tutela de emergência, tutela cautelar ou uma liminar em mandado de segurança, se a sua Força Armada não lhe promover na carreira, ou se já não tiver
lhe promovido anteriormente, você pode ingressar com medida judicial. Você tem dois caminhos a seguir. Você pode ingressar com uma ação de rito ordinário, pedindo uma tutela de evidência, de urgência, ou até mesmo uma medida cautelar, ou você pode impetrar um mandado de segurança com pedido de liminar. Só tem um detalhe: na ação de rito ordinário, você tem o prazo de 5 anos para ingressar com ação judicial, a contar do ato administrativo que indeferiu a sua promoção na carreira, ou seja, que não lhe incluiu no quadro de acesso para fins de ascensão na carreira. Ou você pode impetrar o mandado de segurança, como eu falei antes, porém, no mandado de segurança existe o prazo decadencial que é de 120 dias. O que significa isso? Se o ato administrativo que não lhe incluiu no quadro de acesso para ser promovido foi publicado, por exemplo, em boletim da Marinha no dia 1º de 2022, você tem 120 dias a contar dessa data, 1º de 2022, para impetrar o mandado de segurança. Se você ultrapassar esse prazo de 120 dias, o seu mandado de segurança ele vai ser extinto ao final, pois você ultrapassou o prazo de 120 dias e, consequentemente, o juiz que for analisar sua petição inicial com seu pedido de liminar, ele vai negar a sua liminar, porque ele vai verificar que você extrapolou o prazo de 120 dias para impetrar mandado de segurança. Mas tudo bem, vamos dizer que você entra com mandado de segurança, peça liminar, aí o seu advogado não percebeu essa questão de 120 dias, o juiz indeferiu o pedido liminar sob a alegação de que extrapolou o prazo decadencial de 120 dias. E aí, você perdeu tudo, não dá para fazer nada? Não, dá sim. Você pode fazer o seguinte: você pede desistência desse mandado de segurança, haja visto que o juiz indeferiu porque você passou do prazo de 120 dias. O juiz ele vai, no decorrer dos dias, se for rápido, obviamente, ele vai acatar o seu pedido de desistência, ele vai extinguir o mandado de segurança, sequer ele vai precisar intimar a autoridade coautora do mandado de segurança para se manifestar sobre o seu pedido de desistência, pois isso não é cabível em sede de mandado de segurança, e o seu advogado poderá entrar com uma ação de rito ordinário, pedindo, no caso, uma tutela de urgência ou de evidência. Então são esses os breves comentários que eu gostaria de fazer sobre o tema. Agradeço o seu interesse pelo nosso vídeo, pelo nosso canal. Se você gostou do vídeo, eu peço que você dê sua curtida, inscreva-se no canal, divulgue esse vídeo para outros militares, pois certamente muitos e muitos militares que estão hoje no serviço ativo das Forças Armadas, sob a tutela de decisão judicial precária, com certeza algum deles não foi promovido porque está no serviço ativo mediante decisão judicial de natureza precária. Divulgue nas suas redes sociais, se possível, e divulgue nos seus grupos de WhatsApp. Então, muito bom dia, obrigado e até o próximo vídeo.